18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026. Eu comigo, Kennedson Paes, e também com ela, Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Kennedson Paes, e para todos os ouvintes que nos acompanham nesta noite chuvosa aqui na capital amazonense até às 7 da noite. Nós temos um encontro marcado com as principais notícias dessa sexta-feira. E para o nosso programa ficar ainda mais sensacional, gente, só com a sua companhia, né? Mande aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo mostrando como é que tá a volta para casa, Nathalie, porque choveu muito. Já manda pra gente os vídeos, viu? Para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Queremos saber a sua opinião, o que é que você pensa dos assuntos abordados aqui no programa 18 horas. Concorda, discorda, tem alguma dica pra gente? Não esquece, aí o Kennedson já falou, né? Tá chovendo bastante, tem muitas intervenções no trânsito, que daqui a pouquinho a gente vai trazer informações, mas tem alguma situação de última hora pra compartilhar com a gente? Manda aí para o 994887592 e não esquece, é claro, de seguir a gente nas redes sociais. No arroba 18 horas News. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 5 minutinhos. Vamos saber como é que está o trânsito aqui em Manaus nesta noite de sexta-feira. Chovendo bastante em alguns pontos aqui da nossa cidade. André Meirelles, muito boa noite para você. Trânsito complicado? Com certeza, Nathalie, Kennedson, boa noite para vocês, para os ouvintes. Olha, a gente vai falar também sobre essa árvore que caiu aqui sobre a Avenida Darcy Vargas, no sentido bairro Coroado, na tarde daí dessa sexta-feira, né? Depois dessa forte chuva que atingiu a capital amazonense. Vamos lá, o resultado da queda da árvore aqui na Darcy Vargas é de trânsito totalmente congestionado, só que nesse sentido bairro centro, né? Os motoristas enfrentam essa forte lentidão e longas filas. O engarrafamento está se espalhando para as vias adjacentes aí, como a V8, a Djalma Batista, onde o fluxo também segue comprometido. Então, quem precisa passar por essa região tem que ter paciência. E a atualização é de que a árvore já foi tirada aí, né, pela prefeitura da capital amazonense. E uma informação rápida, um capotamento de caçamba na Avenida Iraque, ali na comunidade Grande Vitória. Não há vítimas ali, foi apenas ali danos materiais. Então, o local ele tem retenção e os motoristas precisam redobrar a atenção nessa via. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Mix. Vamos agora aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Saúde em colapso no Amazonas. Médicos sem salário e caso de negligência choca Manaus. Pesquisa mostra Lula atrás em cenários de 2026 e assim de um alerta para o governo federal. Carnaval em Manaus. Festa aumenta consumo de álcool e eleva risco de HIV, sífilis e hepatites. Mais de 2.000 jovens no Amazonas morreram por acidente vascular cerebral, famoso AVC. Um caso que extremamente impacta aos cidadãos de Manaus. Uma criança de 3 anos foi morta pelo próprio pai na área da zona norte de Manaus e o suspeito segue foragido. 18 horas. Esses e outros assuntos você confere agora durante a nossa programação daqui do 18 horas. Começa o seu programa de hoje, dia 23 de janeiro de 2026, sextou. Você está ouvindo 18 horas. Kennedson Paes, abrimos o programa 18 horas desta sexta-feira com uma denúncia grave contra a saúde do Amazonas. Médicos que atuam em vários serviços de pronto atendimento aqui de Manaus, os famosos SPAs, relatam estar há quase 5 meses sem receber os seus salários, né? Sem receber os seus pagamentos pagos aí pela empresa Queiroz Serviços e Gestão de Saúde. É isso mesmo, Nathalie Moraes. Unidades como o Serviço de Pronto Atendimento das áreas da Zona Sul, o Juventina Dias, o SPA do São Raimundo, Alvorada, o SPA da Redenção e também a UPA José Rodrigues estão sendo afetadas nesse momento, gente. Alguns médicos, inclusive, já abandonaram plantões, o que gera essa sobrecarga dos profissionais, porque se não tem um profissional trabalhando, é claro que aquele que fica na unidade hospitalar, Nathalie, fica completamente sobrecarregado, prejudica a população na hora do atendimento, porque a gente vê longas filas. Inclusive, a gente noticiou aqui no 18 horas do SPA Juventina
Dias, Nathalie, onde várias pessoas estavam aguardando na fila de espera e a fila só aumentava e o atendimento não acontecia. Segundo a denúncia que chegou aqui no 18 horas, era apenas um médico para atender todo mundo. E a situação foi que muita gente precisou sair de lá sem receber atendimento médico. E aí o que acontece, Nathalie? Essas filas, elas não são apenas no SPA Juventina Dias, são em diversas unidades administradas por essas organizações sociais que estão sob gestão ali, que estão sob a jurisdição do governo do estado do Amazonas. Infelizmente, Kennedy, são pais e ouvintes, esse descaso reflete um problema que vai além do pagamento atrasado. A gente vai falar agora de um caso, Kennedy, são pais, que realmente sensibiliza todos nós como profissionais de comunicação, porque a gente está falando de uma menina de apenas 13 anos, a Juana Gabriele, que foi vítima de uma série de erros, e tudo isso aconteceu no Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul. Claro, isso não é justificativa pela falta de pagamentos. O que aconteceu com a Juana foi um caso de negligência, mais um caso, né, dentro da gestão do governo Wilson Lima. E infelizmente, Kennedy País, essa criança, depois de ter sofrido negligência, sofreu a amputação parcial do braço direito. Deus. Segundo o tio da adolescente, o Emerson Marques, que fez essa denúncia, a Juana teria a paralisia cerebral. Ela sofreu diversos acessos venosos, né? Ela tentaram ali aplicar a medicação na mão da criança, né? Colocando ali a medicação na veia. Foram diversos procedimentos mal sucedidos e tudo isso, Kennedy País, acabou levando a necrose da mão dessa menina de apenas 13 anos de idade. Agora, Nathalie, você imagina a condição em que esses familiares se encontram nesse momento. Uma adolescente com paralisia cerebral teve parcialmente a parte do braço amputado. Você imagina, gente, você leva o seu familiar que já tem uma condição frágil de saúde, leva para uma unidade hospitalar para poder ter um atendimento médico de qualidade, poder tentar pelo menos otimizar a questão de saúde, mesmo devido às condições em que ela já tem, Nathalie. Imagina você que é mãe, eu como pai, meu Deus, você não imagina que uma coisa dessa vai acontecer dentro de uma unidade hospitalar. A gente espera que o nosso filho, aquele nosso parente, ele saia de lá bem, Nathalie, mas não é essa a realidade. E depois que aconteceu isso com a Juana, gente, ela foi transferida para o Hospital Joãozinho para poder realizar uma cirurgia, só que acabou retornando à mesma unidade onde foi negligenciada. Imagina você voltar, você ter que levar aquela pessoa que foi mutilada em um hospital de volta para o local onde aconteceu aquele mesmo erro. Inclusive, a família está pedindo justiça, mas o que ela recebeu apenas, Nathalie, foi descaso. Infelizmente, Kennedy, os médicos teriam alertado que a falta de pagamento, somada às condições precárias de alguma unidade, até mesmo com falta de insumos, como é o caso lá do Hospital da Zona Sul, onde essa criança acabou sendo negligenciada, né? Pode até mesmo ser uma estratégia dessa terceirização que está, infelizmente, sucateando a saúde aqui no Amazonas. A gente vai conferir agora o relato do tio da Juana, que conversou com a gente aqui do 18 horas, que denuncia toda essa tragédia e também fala sobre esse colapso na saúde pública do estado do Amazonas. Vamos ouvir agora Emerson Marques. Expressar um pouco a minha dor, a dor da minha família, a dor da minha mãe, a dor do pai da minha sobrinha e expressar a dor que a minha sobrinha tá sentindo. Minha sobrinha, ela tem paralisia cerebral, tem 13 anos, Juana Gabriele, que ela se encontra neste momento internada no Hospital da Criança já há 1 mês e pouco. Juana Gabriele deu entrada no dia 5 de dezembro na unidade, no hospital. Por conta de quê? Por conta da medicação dela. Por conta que ela estava com dor, mas ninguém sabia onde que era a dor dela. Te dava remédio, mas não sabia. Aí nós foi para um socorro para saber a dor onde ela sentia, e os médicos só aplicavam remédio nela, e furavam a mãozinha dela para dar medicação. Os médicos são muito ignorantes.
Diziam que só tinha omeprazol pra gastrite, que eu fazia o tratamento com isso. Tá, tudo bem. Fazendo, a médica falou que a minha sobrinha tava convulsionando. Foi aplicar um anticonvulsante nela, que é a nifetaína, alguma coisa assim. Ela aplicou na minha sobrinha e ela disse que foi esse remédio que fez chegar a isto aqui, ó. A isto. A mão da minha sobrinha ficou preta, ficou podre. Tem uma foto aqui que é mais forte essa foto aqui, ó, de como ficou a mão da minha sobrinha por conta desse medicamento que ela aplicou nela. 18 horas. Gente, chega até ser difícil a gente falar sobre uma coisa dessa. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube e você que está acompanhando a gente pelo rádio vai poder ter acesso também a essas imagens que a gente mostrou ainda há pouco pelo YouTube. Só é procurar lá 18 Horas News. Também pode acessar o nosso Instagram, @18 Horas News, que vai ter também essa mesma denúncia feita pelo Emerson Marques. Gente, é inacreditável o hospital não ter condição básica, não ter um medicamento para poder curar uma dor, não ter um atendimento para realizar para uma criança, gente, com paralisia cerebral, a família desesperada. E aí, depois de todo confirmar, Nathalie, esse relato da família, os médicos do Hospital Joãozinho, eles reconheceram que a Ruana, ela foi vítima de negligência na unidade da Zona Sul. E mesmo assim, nenhuma providência efetiva ela foi tomada. E essa adolescente agora, ela continua sofrendo as consequências de um erro que poderia ter sido evitado, gente. Ela perdeu parte do membro, ela perdeu a mão. Imagina isso. É algo realmente inacreditável. A gente vai ouvir novamente a fala do Emerson Marques, ele que traz pra gente mais detalhes sobre essa situação. Porque nós foi pro Joãozinho, chegou no Joãozinho, o médico disse que falou pra minha mãe, furaram tanto a mãozinha dessa criança que chegou a estourar as veias dela. A mãozinha dela não tá mais correspondendo, não tá. Tava tão já comprometida a mão dela que o médico fez tratamento de 7 dias e não deu certo. O que eles fizeram? Amputaram a mão dela aqui, ó. Amputaram a mão dela. Amputaram a mão da minha sobrinha por negligência médica, da médica que aplicou essa medicação nela. Porque disseram que foi a medicação que fez isso. 18 horas. Agora é com certeza, Nathalie, um descaso inaceitável, né, minha amiga? Kennedy, não dá mais pra gente normalizar essa situação. Crianças, famílias e profissionais da saúde estão pagando o preço de promessas não cumpridas nessa gestão, Kennedy País. Esse caos, ele não começou agora, não. Ele já dura pelo menos 7 anos e, infelizmente, cada vez mais pessoas que estão na ponta. A gente está falando aí de uma criança que sofre com paralisia, foi em busca de um tratamento para dor e está agora internada há mais de um mês e teve parte de um membro amputado depois de sofrer negligência médica dentro de uma unidade hospitalar aqui no Amazonas, e a gente não tem resposta, Kennedy, infelizmente. É inadmissível, Nathalie, a gente falar sobre esse assunto, porque tantas vezes a gente já falou aqui no 18 Horas sobre o resultado que isso geraria. A gente ouviu aqui o deputado Wilker Barreto várias vezes falando a respeito sobre a OS, a mesma OS que gerencia as unidades daqui da Zona Sul, como o Dona Lindu, o Hospital 28 de Agosto. Foi mencionado, inclusive, que já tinha no histórico dessa organização social, Nathalie, de que várias crianças tinham morrido em maternidades em outros estados brasileiros. Ou seja, já havia esse histórico. Outro dado também que o deputado Wilker Barreto mencionou aqui no 18 Horas foi que, inclusive, não havia, Nathalie, um projeto a ser apresentado para poder colocar para o governo do estado do Amazonas aquilo que seria feito. Então você imagina a situação dessas pessoas que, por falta de medicamento, por negligência no atendimento, agora vão ter que conviver com essa situação, além de ter que tratar uma criança, uma adolescente tão debilitada com paralisia cerebral, vão ter que lidar agora com uma outra dificuldade, com essa mão amputada, gente. É um negócio extremamente inacreditável, revoltante. Eu, como pai, fico extremamente solidarizado com essa situação que está acontecendo, e nós fizemos o nosso trabalho, Nath. Entramos em contato com a Secretaria de Estado, nós mandamos mensagem, mandamos um e-mail e, infelizmente, a responsável pelo Hospital da Zona Sul, até o fechamento dessa matéria, até a gente entrar no ar aqui, nós não tivemos nenhum retorno.
E é isso que acaba sendo mais revoltante também, Nath, porque esse silêncio, ele não é para o nosso portal 18 horas, não é para a Rádio Mix, não é para o 18 horas. É uma resposta para a população, para essa família que não tem. É um silêncio que é perturbador nesse momento, minha amiga. É um descaso, Kenedson Paes, né? Chega a ser até criminosa toda essa situação da saúde pública aqui no Amazonas, porque é inadmissível que a secretaria mantenha silêncio diante de casos tão graves. A Ruana, infelizmente, não é um caso isolado. Outras crianças, além dos médicos, continuam pagando o preço de um sistema que não cuida, infelizmente, de quem mais precisa, Kenedson Paes. Todos os dias a gente recebe denúncias trazendo o caos, o colapso da saúde pública aqui no Amazonas. Infelizmente, Nathalie, não é apenas o primeiro caso. A gente já falou várias vezes aqui no programa 18 horas a respeito de casos semelhantes que acontecem na saúde pública do nosso estado do Amazonas. E com certeza esse silêncio realmente ele chega a ser perturbador, algo que é completamente inacreditável. Sinal claro que, mais uma vez, Nathalie, o descaso ele venceu e as famílias merecem respostas, os profissionais merecem receber os seus pagamentos e a população, com certeza, nesse momento precisa saber a verdade de tudo que está acontecendo dentro das nossas unidades hospitalares. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 19 minutinhos, Kenedson Paes, e agora a gente fala de um caso, uma verdadeira, eu não tenho nem palavras para descrever esse crime que aconteceu na noite desta quinta-feira, onde uma criança de apenas 3 anos foi morta pelo próprio pai no banheiro de uma kitnet na zona norte aqui da nossa capital. Se é que ele pode ser nomeado como pai, né, Nathalie? O suspeito que tem coragem de fazer algo tão bizarro quanto ele fez, ele foi identificado como Fernando Batista de Mello, de 48 anos. Ele fugiu após esse crime e, segundo as informações da polícia, ele teve uma discussão com a mãe da criança, se trancou dentro do banheiro com esse menino, arremessou essa vítima contra a parede. Informações que foram divulgadas de forma inicial, gente. Só que hoje o delegado, ele confirmou o que de fato aconteceu. Ele premeditou toda essa ação, Nathalie. Primeiro ele ameaçou a mãe da vítima. A gente tem vídeos que viralizaram nas redes sociais que mostram exatamente isso que aconteceu. E posteriormente o delegado hoje, ele confirmou, a Polícia Civil confirmou que na realidade esse homem foi para casa do pai dele, onde estava esse garoto de apenas 3 anos, e dentro do banheiro fingiu que ia dar banho, mas na realidade ele matou essa criança por asfixia. A gente vai ouvir agora uma matéria que o nosso repórter André Mireles preparou pra gente. Ele trouxe todos os detalhes desse caso extremamente brutal. Vamos ouvir. O crime que abalou o estado teve um capítulo ainda mais chocante. Horas antes de matar o próprio filho, o homem já havia ameaçado a ex-companheira dentro da casa dela, ali no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Segundo a polícia, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e entrava em surto toda vez que era cobrado para pagar pensão e ajudar no sustento dos filhos. O delegado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Adanor Porto, deu mais detalhes durante a coletiva de imprensa de hoje. O autor entrou em fúria, né? Teve um ataque de fúria, foi até a cozinha, pegou essa faca e ameaçou essa mãe, que no momento que sofreu a ameaça, né, esse vídeo que viralizou nas redes sociais, ela estava com outro filho do casal de apenas 10 meses. Ela botou a criança atrás dela para tentar proteger, porque não sabia o que poderia acontecer naquele momento. E é importante aqui a gente frisar que esse vídeo que repercutiu, ele se deu na casa, né, onde eles moravam, e a morte não foi nesse momento, nesse local. Então, depois da ameaça, ele foi até a casa do pai, onde o menino Manuel Melo, de 3 anos, estava. Por volta das 6 da tarde, disse que ia dar banho na criança e trancou a porta do banheiro. O delegado Adanor Porto disse ainda que depois de mais de meia hora sem resposta, o avô estranhou, bateu na porta e quando o homem abriu, a cena era de terror. A criança já estava morta, coberta de sangue. Quando o autor abriu a porta, já quase meia hora depois, que estava trancado com o filho, ele viu aquela cena terrível, que é uma cena chocante da criança jogada no banheiro sem roupa e com muito sangue lá no banheiro.
E, enfim, que foi um momento que chocou toda a gente e mobilizou todo o sistema de segurança pública a pegar esse indivíduo, né? Após isso, ele trancou seu pai e empreendeu fuga com a moto, e desde então todas as equipes do sistema de segurança pública de forma integrada estão incansavelmente procurando esse indivíduo. Depois do assassinato, o homem fugiu, trancou o próprio pai dentro de casa e abandonou a moto no Parque Mosaico, próximo ao cemitério Tarumã, na Zona Oeste. Agora a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e das equipes aéreas, faz buscas em toda a capital e no interior do estado. A suspeita de que ele tente fugir para outro município ou até para fora do Amazonas. Depois da prisão, o homem vai ser indiciado, explica o delegado. Depois que ele for preso, ele vai ficar à disposição da justiça, né, e vai responder. Vai ser indiciado por homicídio qualificado, né, por impossibilidade de defesa da vítima, por motivo torpe, e vai responder por isso. A polícia também pede que qualquer informação seja repassada pelo 181 de forma anônima. O caso segue sob investigação. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 24 minutinhos. Vamos atualizar você agora sobre essa tragédia. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente quais as novidades deste caso. Até o momento, a polícia já conseguiu identificar a localização do Fernando Batista de Melo, o principal suspeito de ter cometido esse crime? Boa noite, Nathalie. Kennedson continua sendo procurado pelas forças de segurança aqui do Amazonas. A Polícia Civil e a Polícia Militar, elas intensificaram inclusive essas buscas aí com patrulhamento em diversos bairros, com apoio de equipes especializadas e até helicóptero em áreas de mata e regiões próximas ao Tarumã, né? E a gente também tem essa informação que já foi divulgada, inclusive a motocicleta foi encontrada ali no Parque Mosaico e começou essas buscas desde ontem, então ali nas proximidades do cemitério Tarumã. Suspeita de que o foragido ele tenha entrado em uma área de mata ou tenha recebido aí ajuda para se esconder. O comandante da Polícia Militar, o Thiago Balbi, ele inclusive hoje na coletiva de imprensa falou dessas buscas intensificadas de todas as polícias, né, das Forças Armadas, Forças de Segurança aqui do estado do Amazonas em busca desse homem, e qualquer informação pode ser repassada também de forma anônima. Vamos acompanhar. Quem tiver informações pode fazer a denúncia no Disque Denúncia na Rocan, no número 99280-7574, 99280-7574. E é importante salientar que a gente está trabalhando de maneira integrada e coordenada com as equipes da Polícia Civil, e a gente está com toda a tropa ciente e com ordem de prisão desse criminoso. 18 horas. Tá aí, a gente acompanhou a fala do comandante da Polícia Militar aqui do Amazonas, Thiago Balbi. Então a polícia tá fechando aí o cerco para que Fernando ele não consiga sair da cidade, já que ele é natural ali do Rio de Janeiro, tem familiares em Manacapuru, onde morou por 10 anos. Então a polícia está aí pedindo, até o momento, até agora, as últimas atualizações são essas, de que ele continua foragido. Nathalie, Kennedy. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. Enquanto boa parte do Brasil começa a respirar um pouco mais aliviada, o norte segue na contramão, gente. Aqui no estado do Amazonas, os casos de doenças respiratórias voltaram a crescer. E o alerta é da Fiocruz, Kennedson Paes. Dados apontam um aumento de internações e pressão sobre a rede de saúde. A gripe tipo influenza está avançando e lotando os hospitais e preocupando as autoridades. Quem traz os detalhes pra gente agora é a repórter Odiné Araújo. O novo boletim Infogripe da Fiocruz aponta que o Amazonas está entre os estados com nível de risco e crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG. O principal vilão é a influenza A, que tem levado crianças, adultos e idosos a hospitais e unidades de saúde. Enquanto o Brasil registra queda nos casos, aqui a situação preocupa. Manaus está entre as 3 capitais do país em alerta para o avanço da SRAG, de acordo com a pesquisa
pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científico da Fiocruz e da Infogripe. Segundo a especialista, no Amazonas a gripe tem pesado especialmente entre crianças pequenas e idosos, justamente os mais vulneráveis. A gente tem observado um cenário de baixa dos vírus respiratórios, né, que causam casos de síndrome respiratória aguda grave na maior parte do país. A exceção são os estados do Acre e do Amazonas, na região norte, onde a gente tem observado um crescimento bastante acelerado das hospitalizações por influenza A, que tem impulsionado o crescimento de SRAG nesses dois estados, tanto em crianças pequenas quanto em pessoas jovens, adultos e idosos. Além disso, a gente também tem observado um crescimento das hospitalizações pelo vírus sincicial respiratório nas crianças pequenas nesses estados e também no estado da Paraíba. A pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, reforça a importância da vacinação, que já começou inclusive aqui na região norte. A gente recomenda, né, a vacinação contra a influenza, especialmente na região norte. A campanha, né, de vacinação contra a influenza já começou nessa região. Então é fundamental que grupos prioritários como idosos, indígenas, pessoas com comorbidade e crianças que tomem a vacina contra o vírus. E também recomendamos algumas outras medidas para a população do Acre e Amazonas, especialmente, como o uso de máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas, principalmente se a pessoa já tiver com sintomas, né, de gripe ou resfriado, para evitar transmitir aí esse vírus para outras pessoas. Então o alerta está dado. No Amazonas a gripe não é leve e exige prevenção. E o melhor remédio é a vacinação. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Portal Mais Professores está divulgando 12 programas de pós-graduação para a formação de docentes da educação básica. São cursos Kennedy Sampaio de mestrado, doutorado e especialização ofertados por universidades e institutos federais de todo o Brasil. A plataforma reúne em um único ambiente as informações sobre os cursos, as instituições e os prazos de inscrição. 18 horas. 18 horas e 30 minutos. E aqui em Manaus, Kennedy Sampaio, a família do prefeito Davi Almeida vive um momento de muita tristeza. Davi Benedito, o filho do prefeito, com a primeira-dama Isabelle Fontinelli, faleceu aos 20 dias de vida e ainda não houve uma divulgação oficial sobre a causa da morte da criança. O prefeito e a primeira-dama destacaram que foram os 20 dias mais felizes de suas vidas. Várias autoridades se manifestaram prestando apoio, entre elas o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Cidade, o governador Wilson Lima e os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz. O vice-prefeito Renato Júnior também expressou o seu carinho e apoio, afirmando, deixando ali o seu ombro amigo e apoio e a presença sempre que a família precisar. Em nome da Rádio Mix Manaus, nós nos unimos à família neste momento de dor, expressando todo o nosso carinho e solidariedade. Você está ouvindo 18 horas. Política. E agora, começando nosso quadro aqui de política no 18 horas, Nathalie Moraes. Olha só, tem pesquisa nova no mercado, a Apex Futura. Ela mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está atrás em alguns cenários do segundo turno para o ano que vem. Nath, conta pra gente qual que é esse resultado. Fala pra mim. Pois é, Kennedy Sampaio, diferentemente das últimas pesquisas, né, divulgadas, onde o Lula aparecia ali com folga, essa pesquisa da Apex Futura, divulgada nessa quinta-feira, mostrou aí que o senador Flávio Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas aparecem ali que eles derrotariam o presidente Lula em 2 cenários se as eleições fossem levadas para o segundo turno. Vale a gente reforçar que Kennedy Sampaio, inclusive, nessa quinta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, veio mais uma vez às redes sociais para falar sobre todas essas polêmicas que envolvem a sua pré-candidatura à presidência. Ele afirmou mais uma vez: não sou pré-candidato à presidência, o pré-candidato da direita é o Flávio Bolsonaro e eu vou tentar a reeleição
reeleição ao governo de São Paulo. Mas assim, Kennedy Sampaio, o nome dele continua sendo testado em todos os cenários e no primeiro cenário avaliado aí pelo levantamento, se as eleições fossem no próximo domingo e elas fossem levadas até um segundo turno, o Flávio venceria as eleições com 48,1% das intenções de voto e Lula ficaria aí com 49,1% dos votos. Num segundo cenário, onde o Tarcísio seria o candidato da direita, ele teria pelo menos 46,1% das intenções de voto, já o presidente Lula teria aí 41,3% de votos, né? Essa pesquisa, Kennedson, ouviu mais de 2.000 pessoas em mais de 849 cidades. E ela foi fechada agora recentemente no dia 19 de janeiro. E aí, Kennedson, desde essa divulgação da pesquisa, teve muita polêmica, inclusive o próprio presidente Lula veio aí a público em discurso e chegou a fazer declarações, né, dizendo sobre a campanha eleitoral desse ano, dizendo aí que todo mundo sabe que mentira que voa é verdade que engatinha. Ele estava dando uma deixa, falando aí dessa pesquisa mesmo, Kennedy Sampaio? Não sei, eu acho que não era da picanha não, né, que ele esqueceu. Mas vamos seguir aqui, Ele disse, Kennedson, durante essa entrevista coletiva hoje, que tem muita gente mentindo aqui no país, que tem muita pesquisa mentirosa sendo veiculada por aí, mas vale a gente reforçar que é regra oficial do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Toda pesquisa agora precisa ser aprovada pelo TSE. Não pode, né, vamos dizer assim, um instituto de fundo de quintal. Não montei um instituto, vou divulgar uma pesquisa. Não pode. Até para ter responsabilidade daquilo que você publica, né? Por exemplo, quando a gente tá falando desse cenário, gente, o que muda de uma pesquisa para outra acaba sendo uma mudança um pouco drástica, né, Nathalie? Porque na última pesquisa da Real Time, o que acontecia? Em todos os cenários onde o Lula disputava com alguém ligado à direita, seja o Flávio, seja a Michele, seja Tarcísio, seja até o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, a taxa de porcentagem de votos ficava a mesma pro Lula, 49%. Enquanto que ali o Flávio Bolsonaro, Tarcísio, Michele ficavam entre 47 e 48. Ou seja, é realmente uma mudança que agora chama a atenção e nesse momento cada número, cada pontinho, ele acaba fazendo diferença, né, Nath? Mas antes de falar, depois de falar sobre esse assunto, eu vou mudar um pouquinho porque tem outra novidade da caminhada. Exatamente, Kennedy Sampaio. O ato da direita que está sendo muito falado nas redes sociais continua movimentando, né? E ontem a gente falou aqui no programa 18 horas nessa quinta-feira que o capitão Alberto Neto, deputado federal, foi para lá e dessa vez ele apresentou ali pro Nicolas Ferreira a candidata do PL aqui no Amazonas, a professora, a empresária Maria do Carmo Cefaí, como futura governadora. Olha só, rapaz, conta mais. Pois é, né? Porque essa proximidade, Nath, só a fim de curiosidade, na última campanha para prefeito de Manaus, onde a Maria do Carmo ela era vice-candidata a prefeito, né? Na ocasião, o Alberto Neto, ele era o cabeça de chapa, estava concorrendo ali como candidato a prefeito. Nessa ocasião, o Nicolas Ferreira, ele veio a Manaus, ou seja, ele já tinha um contato anterior, já sabe quem é Maria do Carmo, já sabe quem é capitão Alberto Neto, mas nessa caminhada, Nath, que Nicolas Ferreira fez questão de ressaltar é que ela era uma caminhada a favor da liberdade, né? Isso falando sobre os réus do 8 de janeiro, e não tinha finalidades partidárias, ou seja, ele até divulgou um vídeo, não ele divulgou, mas ele falou para várias pessoas, esse vídeo viralizou, onde ele disse que não era a favor de ninguém que tivesse intenções partidárias. Teve político do Amazonas pegando fechamento, inclusive, exatamente, né, Kennedy Sampaio. Teve gente pegando corte ali na frente de todo mundo, o negócio ficou feio, mas o fato é que nessa ocasião, o capitão Alberto Neto pegou o telefone, estava em conversa com a Maria do Carmo fazendo uma agenda no interior do estado do Amazonas, conversou com o Nicolas e Nicolas, como ele estava falando só da pauta, a intenção dele é falar sobre essa caminhada e o evento que vai acontecer agora no dia 25, ele fez questão de convidar para que as pessoas pudessem participar também dessa ação que vai acontecer agora dia 25 lá em Brasília. Ou seja, não foi uma questão eleitoral, mas também, Nath, fica aquela questão, né, de não é o momento ainda adequado para isso, né? Kennedy
Kennedy Paes, e falando ainda do cenário nacional, o presidente do STF, o Luiz Fachin, né, ele saiu em defesa da corte no caso em que envolve o Banco Master, e isso gerou uma repercussão. Tudo que a gente fala envolvendo esse caso gera uma grande repercussão e até mesmo uma revolta para muita gente. E essa novidade trouxe repercussão para a política? Trouxe muito, porque inclusive ontem à noite, um grande movimento liderado pelo MBL, ele foi às ruas, esteve na frente da sede do Banco Master, estavam reunidos uma grande quantidade de jovens dessa geração Z brasileira, Nata. Eles estavam manifestando em frente à sede do Banco Master, algo que é muito representativo desse caso Master, e eles estavam falando fora Dias Toffoli, ou seja, são vários escândalos que estão sendo relacionados ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que pegou esse caso do Banco Master, trouxe para si e está tomando todas as decisões, ele é o relator desse caso, mesmo tendo tantas proximidades, ainda assim ele permanece sendo relator, e a esperança com a antecipação da volta do ministro Edson Fachin, ele que é o presidente do Senado atualmente, com essa volta dele ao STF, e todos achavam que ele tomaria uma postura diferente e tentaria acalmar os ânimos nesse momento de muita crise. Só que não, o Edson Fachin, ele que está agora na frente do STF, ele tomou uma decisão de, na realidade, proteger o que estava acontecendo ali. Ele disse em nota, uma nota oficial que foi divulgada pelo próprio Edson Fachin, ele disse que Toffoli, ele atua dentro da regular supervisão judicial, e Fachin, ele fez ali praticamente, Nathalie, uma escolha política dentro do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo que chega agora para assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal tende a ter um tema específico para poder deixar de legado. E aí o que acontece? Nesse momento ele preferiu ser um pouco mais político, porque vai haver mudanças dentro do próprio Supremo Tribunal Federal e ele não quer ter uma disputa que possa acabar prejudicando a imagem dele como presidente do Supremo. Pelo menos foi isso aquilo que transpareceu para todo o público, inclusive para a presidência, para a comunidade jornalística local, que acabou identificando essa postura do presidente que está à frente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, muita coisa ainda vai rolar, esse caso é delicado, mas a gente vai seguir acompanhando, trazendo os detalhes aqui no 18 horas. Nathalie. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. 18 horas e 40 minutinhos, Kennedy Paes. Vamos saber como é que está o trânsito aqui na nossa capital e saber se ainda está chovendo ou não. Agora há pouco eu vi aqui que a prefeitura já atendeu mais de 17 ocorrências e o repórter André Meirelles volta a falar com a gente ao vivo, atualizando essa situação. Mais uma vez, boa noite para você, André. Muito boa noite para você, Nathalie, Kennedson, aos ouvintes. Olha, as ocorrências elas foram repassadas às equipes da Defesa Civil Municipal que agiram ali nas áreas mais afetadas aqui da capital amazonense. Entre os registros estão desabamentos, deslizamentos, riscos de desabar, rachaduras e problemas com bueiros. Na Zona Norte concentrou o maior número de casos ali com deslizamentos e riscos, e também foi feito vistorias ali no local. Na Zona Leste foram 4 deslizamentos e um bueiro. Também houve ocorrências nas zonas Oeste, Centro-Oeste e Sul, né? O bairro Santa Etelvina registrou ali 60 milímetros de chuva, sendo o mais atingido, seguido aí de Redenção, Tarumã, Cidade de Deus e União, que também tiveram altos volumes. A Defesa Civil alerta que o sistema climático segue instável e pede que a população redobre os cuidados. E aí, em casos de riscos, tem que ligar para o Disque 199, que funciona 24 horas. Então, a orientação é evitar essas áreas alagadas, né, e não encarar aí correteiras, reduzir a velocidade ao dirigir na chuva e também não deixar água parada para evitar doenças. Olha, Nathalie, Kennedy, a gente tem informações de um trânsito aí completamente, né, carregado ali pela Avenida das Torres no sentido centro-bairro. Então quem segue nesse momento pela Avenida das Torres vai enfrentar lentidão. Agora, outro trânsito quilométrico mesmo, quase parando, é na Avenida Djalma Batista, também para quem esse sentido volta para casa, e na Avenida Constantino Neri. Ambas essas avenidas estão completamente congestionadas nesse momento. Então quem souber uma rota de fuga
fuga aí, uma rota alternativa, né, para evitar enfrentar esse trânsito. Esse aí é a indicação. Volto com vocês. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Conta pra gente. Muito boa noite, Nathalie, Kennedson e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Manaus segue com chuvas intensas nessa sexta-feira. Agora à tarde tivemos alerta da Defesa Civil e a previsão para a noite indica céu majoritariamente nublado, clima instável e com previsão de chuvas moderadas e volumosas. Fiquem seguros. Agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 24 e 25 de janeiro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com sol entre nuvens carregadas que vão ganhando força e trazem pancadas de chuvas fortes com trovoadas, especialmente no período da tarde. A noite continua bastante nublada, atmosfera carregada e a chance de chuva cai um pouco para um sereno mais intenso ou pancadas leves e rápidas. O resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 97%. O domingo também começa com muitas nuvens e umidade lá em cima que não vai deixar dúvidas. Vem chuva forte ao longo do dia com chance de pancadas intensas que podem durar até o finalzinho da tarde. À noite, o céu permanece nublado, a chuva perde força, mas ainda poderemos ter pancadas leves e passageiras para encerrar o nosso fim de semana. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 28 graus. Mix. Volta às aulas chegando e com ela a preocupação que todo pai e mãe com certeza conhece bem, né, Nathalie? Como garantir que as crianças cheguem bem à escola e com segurança. E no meio dessa correria do dia a dia, Kennedson Paes, e dos custos cada vez mais altos, a gente acaba contratando os transportes escolar, muitas vezes ali sem fazer a checagem necessária, sem conferir ali todos os itens de segurança. Documentação, né? Exatamente, Kennedson Paes. E para evitar toda essa dor de cabeça e principalmente garantir a segurança das crianças, a gente chama agora a repórter Odineia Araújo. Odineia, o que os pais precisam observar antes de contratar o transporte escolar? Bom, em primeiro lugar é preciso saber que segurança não pode ser negociada, né, gente? E muitas vezes passa despercebido na correria do início do ano letivo e da vasta oferta de transporte escolar em Manaus. Por isso, o Instituto de Defesa do Consumidor, o Procon Amazonas, orienta que os responsáveis redobrem a atenção antes de fechar o contrato da condução escolar. O diretor-presidente do órgão, Jalil Frache, reforça que é preciso desconfiar de promessas fáceis. Segundo ele, comparar propostas, buscar referências, conferir se o transporte é autorizado e exigir contrato por escrito são cuidados básicos que evitam prejuízos e garantem mais tranquilidade às famílias. O mais importante é não buscar aqueles clandestinos. Claramente, busque aquele que tem as licenças, que tem carteira para dirigir a determinada van, determinado veículo específico. Não procure aquele transporte, ele não está devidamente regulamentado, devidamente registrado, pois assim você coloca o menor em risco. Além disso, é importante também você estar atento se ele obedece todas as normas de segurança, se tem cinto de segurança, se o veículo está em um bom estado e, claro, o que cabe no seu bolso. O transporte escolar precisa ter também faixa amarela, cintos de segurança, selo de vistoria e, no caso de crianças de até 9 anos, é preciso ter também monitor escolar credenciado. No contrato, tudo isso precisa ficar muito claro. Horários, rotas, como funciona o serviço fora do período escolar, valores, regras de cancelamento do contrato, forma de pagamento e também reajustes. De acordo com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, informação vaga é sinal de alerta. Já em relação à questão dos reajustes, já em relação à questão do preço a ser pago, não há um padrão. É claro que a cada ano que passa as coisas estão ficando mais caras e naturalmente há reajustes. Se você desconfiar que o reajuste está abusivo, que não está dentro de uma normalidade, você pode denunciar para o Procon Amazonas e nós vamos tomar as providências cabíveis. Mas sempre pense na
segurança do menor. O PROCON lembra ainda que atraso de pagamento não justifica nenhum tipo de constrangimento ao aluno no transporte escolar. Se houver problema com o veículo ou motorista, o serviço deve continuar. Em caso de irregularidades, o consumidor pode procurar o PROCON presencialmente ou pelo site procon.am.gov.br. E lembre-se, segurança começa antes de a criança entrar no carro, hein? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora atenção para aquelas pessoas que estão querendo nesse momento tirar a carteira nacional de habilitação. Gente, tem criminosos que estão utilizando o nome da CNH Social para poder enganar quem sonha em tirar a carteira de motorista aqui no estado do Amazonas. A promessa é falsa, gente. O site ele é clonado, parece muito real, mas não caia, gente. Pode acabar fazendo ali pix para golpistas. E o Detran está fazendo esse alerta geral. A gente vai ouvir agora o repórter André Meirelles, ele que traz mais detalhes a respeito sobre esse golpe que está acontecendo. Muito boa noite. Olha, o golpe está se espalhando rápido no Amazonas. Os criminosos estão criando sites falsos que imitam o cadastro da CNH Social, que é um programa gratuito do Estado que garante a primeira habilitação para pessoas de baixa renda. Então, ao acessar os links, a vítima acredita que está fazendo a inscrição oficial, mas na verdade entra em uma plataforma falsa criada só para enganar. No site, o usuário é levado a um suposto chat automático. Ali, os golpistas pedem dados pessoais, escolhem serviços e no final gera um QR Code ou um Pix com a promessa de concluir o cadastro. Só que tudo é mentira. O programa, na verdade, não cobra taxa nenhuma em nenhuma etapa. O Detran do Amazonas reforça que o único endereço verdadeiro da CNH Social é o detrancidadal.am.gov.br. Qualquer outro link que peça pagamento é golpe. O órgão também explica que a CNH Social é diferente da CNH do Brasil, que foi lançada em dezembro do ano passado, que apenas reduz custos. Já a CNH Social garante a habilitação totalmente gratuita, então não é necessário fazer pagamento nenhum, apenas seguir os requisitos e as inscrições, como explica o diretor-presidente do Detran no Amazonas, Davi Fernandes. Os principais requisitos para a CNH Social: ser maior de 18 anos, estar inscrito no CAD único e ter residência fixa há mais de 2 anos no estado do Amazonas. Lembrando que a CNH Social não é apenas a primeira habilitação, ela também é a adição de categoria. Você que tem a categoria B e quer adicionar a categoria A, pode se inscrever. Quem tem a categoria A e quer adicionar a categoria B, também pode se inscrever. Quem tem a categoria B mais de 2 anos, ele pode se inscrever ali na categoria C ou D. E quem tem mais de 1 ano de categoria D, pode se inscrever na categoria E. Então já sabe, se alguém te pedir dinheiro para a CNH Social, desconfie, não pague e não informe seus dados pessoais. E é importante fazer a denúncia. Volto com vocês. 18 horas. 18 horas e 50 minutinhos, Kennedson Paes, e o clima de carnaval já está tomando conta das ruas aqui de Manaus, mas junto com a alegria vem um sinal que a gente não pode ignorar. É exatamente isso, Nathalie. O aumento do consumo de álcool e também de outras drogas nessa época pode elevar o risco de transmissão de infecções de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, a sífilis e também a hepatite. Só no ano passado, gente, Manaus registrou mais de 1.500 casos de HIV e quase 6.000 casos de sífilis entre adultos, gestantes e também crianças. É um alerta importante, Kennedson Paes, para toda a população aqui da nossa capital, principalmente. Para nos dar mais detalhes, a gente volta a falar ao vivo com ela, Vanessa Lima. Vanessa, conta pra gente o que as pessoas precisam saber nesse carnaval para se proteger. Não dá para vacilar, né, minha amiga? Não podemos vacilar mesmo. E olha, Nathalie, quando a gente fala nesse carnaval, a primeira coisa que a gente precisa saber é que dá para curtir tudo sim. Bloco, festa, folia, sem descuidar da saúde. E o alerta da Prefeitura de Manaus vem justamente porque Manaus registrou muitos casos de HIV, sífilis e hepatite, como vocês comentaram. Então, a prevenção, ela não é só importante, ela é urgente. E nessa época do ano, o risco de transmissão de ISTs, as doenças sexualmente transmissíveis, aumenta muito por causa do clima de euforia, do consumo de álcool e até da falta
falta de atenção em alguns momentos. O melhor é que a rede municipal oferece tudo de forma gratuita: preservativos, testes rápidos, vacina contra a hepatite B, PrEP e PEP, ou seja, tem proteção para todo mundo em todas as unidades de saúde, sem burocracia, sem cadastro e sem limite de quantidade. A Secretaria Municipal de Saúde também reforça que o diagnóstico precoce salva vidas. A Censa incentiva que a população faça o teste rápido para sífilis, HIV e hepatites B e C. São 200 unidades de saúde oferecendo o exame, que é feito com apenas uma gotinha de sangue do dedo e fica pronto em apenas 30 minutinhos. É rápido, simples e pode fazer toda a diferença no tratamento. Então, o carnaval é lindo, é alegria pura, mas a gente só aproveita de verdade quando cuida da gente. Usar camisinha, se testar, buscar informação e não ter vergonha de procurar ajuda são atitudes que fazem a diferença. E se pintar qualquer dúvida, é só ir a uma unidade de saúde, porque prevenção é liberdade. Você está ouvindo 18 horas. Agora atenção, microempreendedor individual. Quem foi excluído do Simples Nacional, desenquadrado do CIMEI, precisa correr contra o tempo. O prazo para regularizar essas pendências e pedir o retorno ao regime simplificado termina agora no dia 31 de janeiro. E quem explica melhor pra gente sobre como fazer essa regularização do MEI vai ser agora o repórter André Meirelles. Vamos ouvi-lo. Boa noite. Olha, o MEI que foi jogado para fora do Simples tem prazo contado. Se não regularizar até 31 de janeiro agora, só volta em 2027. Quem perder essa data vai passar todo o ano de 2026 como microempresa ou empresa de pequeno porte, pagando mais impostos e com muito mais burocracia. O primeiro passo é entrar no portal do Simples Nacional e verificar se o CNPJ aparece como não optante. Depois, é preciso consultar o ECAC pelo gov.br para descobrir quais débitos estão impedindo o retorno. Então, as pendências precisam ser pagas ou parceladas. Só depois disso o sistema aceita o pedido de volta ao Simples. Como explica a especialista em ciências contábeis, a contadora Stephanie Brasil. Caso o MEI tenha sido desenquadrado por excesso de faturamento, é importante você buscar orientação, seja por meio de um contador de confiança, do SEBRAE ou diretamente na Receita Federal, para realizar essas devidas mudanças no enquadramento da empresa e regularizar a situação corretamente. Também é importante lembrar que não basta apenas pagar o DAS. A declaração anual do MEI também precisa estar em dia para que tudo seja feito de forma completa. O Ministério do Empreendedorismo alerta: o sistema precisa ser acompanhado todos os dias porque novas pendências podem aparecer durante a análise. Então, para quem tem dívida, o SEBRAE e os canais oficiais da Receita Federal estão também orientando sobre parcelas e regularização. Volto com vocês. 18 horas. 18 horas e 55 minutinhos. Sextou o Kennedson Paes. E nesse fim de semana tem show de samba com Arlindinho, blocos de carnaval e programação pra garotada. E quem preparou uma agenda pra lá de especial pra gente foi a repórter Vanessa Lima, ela que sabe tudo de folia. Vanessa, conta pra gente, o clima é de carnaval aqui na nossa capital? O clima é de folia total, carnaval chegando e não se fala em outra coisa. E as férias da criançada estão acabando e tem dica boa pra curtir com toda a família, hein? No Amazonas Shopping, o Arena Color Park é um espaço cheio de cor, brincadeiras e tá rolando na Praça de Eventos Rio Negro, funcionando todos os dias até o dia 12 de março. E ali pertinho também, no Manauara Shopping, o Sonic Golf Park transforma o piso Tucumã num universo azul cheio de desafios e minigolf para todas as idades. Também rola todos os dias até o dia 1º de março. 2 programas certeiros para curtir com toda a criançada. E agora, o fim de semana começa mesmo no sábado, a partir das 4 da tarde, no Mercado de Origem da Amazônia, que vira palco da gravação do audiovisual Arlindinho das Antigas. É música, história e aquele clima gostoso de roda de samba que todo mundo gosta. Os ingressos são vendidos no site baladaep.com.br.
boroblog.com. Ainda no sábado, a partir das 5 da tarde, o Borobloco 2026 entra em cena na sua terceira edição no Quintal da Vila Adrianópolis, trazendo aquela vibe carnavalesca super animada. Os ingressos estão disponíveis no site simpla.com. Aí chega o domingo e a cidade continua em ritmo de festa. A partir das 2 da tarde, o bloco do Sarará 2026 toma conta do Porto de Manaus com DJs, bandas e aquela energia que só o Sarará traz. O bloco é gratuito para quem levar 1 quilo de alimento, mas também tá rolando venda de ingressos para a Arena Stage Sarará no site ingressofly.com. Ainda no domingo, a partir das 4 da tarde, começa oficialmente o Esquenta do Galo, na Botecaria, no Centro Cultural Povos da Amazônia, trazendo aquele clima de folia para não deixar ninguém parado. E o melhor, a entrada é gratuita. Então, tem alegria pra criançada, tem música, tem samba, tem bloquinho e agora é só escolher o look e o rolê para cair na folia. 18 horas. Trânsito. Antes da gente encerrar o 18 horas dessa sexta-feira, voltamos a falar ao vivo com ele, André Meirelles, que está com o carro dos 18 horas nas ruas aqui da nossa capital. E aí, André, o trânsito continua intenso? Continua intenso, Nathalie Kennedson, boa noite mais uma vez para vocês, para os ouvintes. A gente tem informações da Avenida Altaz Mirim com a Rua Penetração 2, trânsito congestionado, tem muitos veículos ali pela via. E na Avenida Marques Teixeira com a Rua São Judas Tadeu, o trânsito é mais moderado. Já na Desembargador João Machado, os franceses, com a Rua Professora Silda Pedroso, o trânsito está carregado. E na Avenida Djalma Batista, nesse trecho aqui com a Rua Pará, o trânsito está um pouco mais tranquilo, mas ainda continua carregado. Volto com vocês. Vamos agora direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A operação da Polícia Federal mirou hoje a aplicação de 1 milhão da Rio Previdência no Banco Master e deu mais um passo para desvendar uma parte do pesado esquema do Banco Master com governos estaduais e também prefeituras. E traz à tona de novo as aplicações de 50 milhões da Amazon Prev no Master e junto perguntas que terão que ser feitas aos que participaram e autorizaram a transação. Quem no governo do Amazonas deu ok para as aplicações? Quem, em nome do Banco Master, negociou essas aplicações milionárias do Amazon Prev no Banco Master? As perguntas são jornalísticas e parecem muito óbvias e certamente não podem deixar de ser feitas pelas autoridades estaduais que estão investigando o caso. As respostas a estas perguntas são o cerne da questão para apurar as responsabilidades. 18 horas. 19 horas, Kennedson Paes. Sextou, meu amigo? Sextou, minha amiga. Muito boa noite pra você, Nathalie Moraes. Boa noite pra todos que acompanharam a nossa programação aqui no 18 horas. Quer mandar um beijo, Nathalie, pra alguém? Um abraço? Eu quero mandar um abraço pra lá de especial pra minha filhota, Ana Elisa, que está na escuta. Beijo, filha. Um bom fim de semana pra todos vocês. Bom fim de semana a todos. Você ouviu 18 horas.